bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Hoje, mais um convidado de honra aqui no Talk Têxtil, representando 56 anos de história e mais de 3.500 funcionários. Hoje eu falo com Eduardo Marcelo e o cara que representa uma empresa que eu tenho tanto carinho, que é a Malve Malhas. Grupo Malve, né? Grupo Malve. 56 anos de história, 3.500 funcionários, 22 mil pontos de venda. 6 grandes marcas. 6 grandes marcas, é isso aí. E uma história bem legal, cara. Para quem não sabe, o pessoal de casa, eu trabalhei na Malve, sei lá, uns 18 anos atrás, na época que o seu Vander ainda estava bem atuante. E todo podcast que eu vou como convidado, na verdade, fui em 2 podcasts até agora como convidado, mas aqui o nome do seu Vander e lá nos podcasts que eu fui convidado sempre é citado. É um cara que está na minha lista do top 5 empresários que eu pude ter o prazer de estar próximo, assim, de conhecer. Eu sou fã deles, cara. E aí, vamos contar a tua história? Eu fiquei até com vergonha aqui. Você vai falar mais de Malve do que eu. Tenho certeza que você vai falar melhor do que eu. Vamos lá. Mas a gente é fã da mesma coisa, então vai ser um papo bem legal. Mas antes de a gente começar a falar de Malve, de Grupo Malve, de todas as marcas e as histórias, os feitos dessa grande empresa, vamos falar um pouco de você. Por onde começou a tua carreira, onde o bichinho da malha te picou pela primeira vez? Cara, eu comecei no têxtil há 22 anos quase, em 2003, na Trifil, Grupo Scalina. Então, era um têxtil um pouco diferente, né? Meias e lingerie, e sempre na área comercial, né? Minha primeira experiência no têxtil foi na área comercial. Entrei lá para ser um atendente trabalhava com representante, né? Então fazia parte de uma equipe de atendimento. E minha trajetória toda se desenvolveu, né, a partir dessa experiência de back-office que a gente fala. Então, eu passei 10 anos na Trifil. E não é em Santa Catarina, que estado que é? Não, Guarulhos, em São Paulo. Né? Então, sou paulistano, tô aqui há 12 anos. Quase perdeu o sotaque já, né? Quase. Não, já vou falar um tio. Mas nasci em São Paulo. Comecei na Trifil, como eu falei, uma cadeira de atendimento, e acho que foi ali que mais do que o têxtil, foi entender um pouco da necessidade que o representante comercial tinha. É uma atividade bem complexa, né? E era mais complexa aí antes. Sim. Não tinha nem GPS há 21 anos atrás. GPS. Eu trabalhava recebendo os pedidos pelo fax, né? Então, parece que a gente está vivendo em uma outra. Eu comecei no têxtil há 21 anos atrás também. 21, Eu é 21, né? Isso, 21 anos. E aí comecei numa cadeira de atendimento e fui passando por todas as cadeiras de uma área comercial, né? Então, trabalhei com multimarcas. A Trifil tinha uma concentração, era menos diluída do que o que a gente tem na Malve. Então, uma grande parte do negócio era relacionado a grandes contas, os magazines, lojas americanas, Renner, C&A. Então, passei por esse processo de atender essas grandes contas, né? Fui um key account interno, assumi a coordenação, passei por um processo de implementação de sistema do ERP naquele momento, que me deu uma grande bagagem sistêmica de conhecer. Porque tem que ter uma visão interna de toda a empresa, né? Todo o processo. Aí deixava de ser só área comercial, né? Então, expedição, planejamento, me deu uma bagagem muito grande, e aí eu fui galgando os meus passos lá dentro, até chegar à cadeira de gerente administrativo de vendas. Então, digo que na Trifil, eu não devo ter vendido uma meia, né? Mas eu sabia todo o processo para que esse produto saísse de dentro da empresa e chegasse até o cliente. Tu era o cara que tinha as manhas. Eu fui acho que respeitando e ouvindo muito, né? Então, acho que a minha carreira tem uma relação muito forte com essa dinâmica da representação comercial, né? Foi através dos representantes que eu fui ganhando espaço e fui tendo sucesso. E em 2012, quando eu assumi a cadeira de gerente administrativo de vendas lá, recebi um convite para vir a Malve, para vir a Santa Catarina, para fazer uma mudança no processo que a gente tinha aqui. Não conhecia a Malve, né? Conhecia a Malve de
quando eu era moleque, né? Do algodão longa-vida? Do algodão longa-vida, do conjunto de inverno que não acabava nunca, que passava de irmão para irmão. Não sabia que a Malve fazia roupa para adulto. Então, quando eu recebi o convite, eu fui pesquisar um pouco e aí descobri a dimensão que era esse negócio. Então, passava por um momento de vida também que chamava por uma mudança, né? São Paulo... Tu tá querendo um desafio, né? Tanto um desafio e também São Paulo, o trânsito, a qualidade de vida, né? Então eu vi uma perspectiva também de mudar um pouco, né? De trazer uma perspectiva diferente no lado pessoal. Lembro até que a minha primeira conversa, né? Eu vim para um momento que era uma convenção de vendas, né? Fui convidado num momento de uma convenção de vendas. Não existia escritório em São Paulo, só tinha a estrutura aqui de Jaraguá. E aí eu fui conversar com a Celice, né, que era a gerente de RH na época, e ela me perguntou, mas você está, né, na Trifil, você está tanto tempo lá, do lado da tua família, está estabilizado, por que, né? Eu falei, contei, né, como um desafio, né, quero, né, novos voos. Eu falei para ela assim, e também tem a história do clima, que São Paulo está muito quente, e aí ela bateu nas minhas costas e falou assim, mas aí cerrou feio, né? Parece um caldeirão. Jaraguá do Sul é quente. Aí eu fui conhecer um pouco mais, mas assim começou a história, com uma dimensão de mudança. E foram te achar lá em São Paulo, cara, que história legal, né? Foi o Red Hunter gigante aí. Não, pior que não. Na época, o André Duarte, que foi o primeiro diretor comercial. André Minho Duarte foi o primeiro diretor comercial que a Malve teve, né? Eu trabalhei com ele na Trifil. Ele é paulista também? Se não me engano, sim. Mas trabalhei com ele na Trifil, né? Ele passou uma parte da carreira dele na Trifil. Não trabalhava com ele, mas éramos, né? Eu tinha uma relação muito próxima ali. Ele conhecia meu trabalho, fizemos algumas viagens juntas. E para aquilo que ele queria fazer aqui na Malve, ele sabia que eu tinha capacidade, eu já tinha desenvolvido isso. E aí foi nessa que pintou o convite. Então, né, ele me chamou e falou, vem conhecer, vem conversar. E aí, nesse final de semana de convenção, né, passei pela empresa na sexta, fiz a entrevista com a Celice, conversei com algumas outras pessoas. E sábado de manhã, eles pediram para eu acompanhar a convenção. Um dia de convenção, e aí eu fui ao Parque Malve, eu estava no hotel próximo ali, fui andando ao Parque Malve, era um sábado bonito, baita sol. Já te conquistaram pela qualidade de vida, cara, né, cara? Eu fui andando ao parque, aí eu sentei no restaurante ali no Típico, 11 horas da manhã, de um chopp, frente pro lago, aí eu liguei para minha esposa e falei, cara, vamos ter que vir para cá, não tem como não vir para cá. Engraçado que eu não sou natural daqui, né? Tô aqui desde criança, né? Mas a primeira coisa que fizeram comigo e com meu irmão foi levar no Parque Malve quando a gente veio pra cá pra conquistar a gente. Aquilo é sensacional. E pra quem não sabe, né? A gente tá falando de qualidade de vida, a gente já vai entrar nesse mérito aí de sustentabilidade que a Malve tanto defende e os motivos do Parque Malve, né? A ideia por trás do Parque Malve, que é uma coisa muito legal, um feito muito bom pra cidade, pra região. Cara, tem tanta coisa que a Malve fez pela nossa região, né, cara? Por isso que eu admiro bastante, não só eu, e é legal como os outros empresários admiram o seu Vander, a história da Malve, né? Cara, é muito legal estar numa baita de uma empresa. E aí, quais foram os teus primeiros desafios lá, cara? Isso há 15 anos atrás? 16? 12 anos. 12 anos. 12 anos você saiu atrás. De lá quando? Eu devo ter entrado um pouquinho depois que você saiu, eu não lembro o ano que eu saí, mas eu fiquei um tempinho lá. Menos que você, mas eu fiquei. Eu cheguei em 2012 e, assim, primeiro que eu não entendia nada. Eu falei, o que vocês estão querendo falar? Porque a minha realidade na Trifil era uma realidade dura, assim, nessa relação com o representante, na relação com o lojista. A gente tinha um problema com o nível de serviço. Então, era difícil, né? Era sempre uma guerra por dia, assim, na Trifil. Todo dia a gente estava, né, num nível alto de tensão por conta de entrega. Aí eu lembro de chegar e começar a entender, né? Falei assim, não, vai conhecer, né, a turma. Era uma estrutura que compartilhava a área comercial e administrativo de vendas, né? Então, os supervisores, os coordenadores estavam na rua com o representante e no momento seguinte estavam dentro da empresa tratando, né, as questões administrativas. E o
meu desafio naquele momento foi assim, ó, a gente vai mudar essa estrutura, a gente vai ter uma estrutura de gerências regionais atuando no local em que a venda acontece. Então, se vou ter um regional no Centro-Oeste, vai morar lá em Goiás, vou ter um regional... Vai ficar próximo mesmo. Isso. E vamos organizar a estrutura administrativa de vendas para tratar, né, as questões burocráticas, para a gente olhar para os indicadores de performance. E aí libera tempo da turma para trabalhar no processo de vendas, né? E aí eu fui conhecer, né, a dinâmica de como acontecia, sentando com todo mundo, assim. E aí eu lembro que era um momento ali do Natal, eu cheguei no final do ano, né? E um nível alto de reclamação. Eu falei, mas o que está acontecendo? Está atrasado? O que está acontecendo? Cancelou um pouco mais do que está habituado, atrasou um dia a saída da ordem de corte, né? Essa que era a nomenclatura. Eu falei, atrasou um dia? Mas quanto cancelou? Não, cancelou 2%. Eu falei, não pode ser. Atraso é atraso, Não pode ser, não pode ser. Mas eu vivia numa realidade tão complexa, né? Que a gente falava de fracionar um pedido em 4, 5 vezes, às vezes, sabe? Então, eu nunca ia me comprometer a falar assim, não, eu vou te entregar isso daqui a 60 dias ou daqui a 45 e 100%. Eu falei, cara, eu pegava um pedido, eu falava, ó, eu tenho 30% agora, e eu vou te entregando. Porra, eu achava que era uma relação muito ruim, né, com o lojista. Aí quando eu cheguei aqui, que eu via falando assim, mas entrega uma vez só, você fez o pedido, você vai receber o pedido inteiro na data que foi. Aquilo para mim foi um choque, né? E quando eu comecei a conversar com os representantes, eu falei assim, cara, a Malve tinha uma referência que o lojista brincava que na data combinada ele podia sair da porta da loja, que ele ia saber o horário que o caminhão estava chegando, né? Então, a empresa preza por um nível de serviço, por uma relação com o lojista que até então para mim era uma novidade. E o meu desafio naquele momento era agrupar, né, essas atividades que seriam do back-office. Naquele momento existiam 2 empresas, né, a Malve e a LMG, então, Malve e Malve Kids dentro da Malve, Carinhoso, enfim, dentro da LMG. Eram 2 estruturas diferentes, né? Tinham 2 gerências nacionais, que é o normal, mas tinha todo um administrativo de vendas de um lado, todo um administrativo de vendas do outro. Existia um contrato com os Correios de um lado, um contrato com os Correios de outro. Então, o maior cliente da... O maior cliente dos Correios de Santa Catarina, né? Que também faz parte da visão do seu Vanderna, do pioneirismo. Então, meu trabalho aqui era identificar sinergias, onde é que a gente poderia ganhar, né? Como é que a gente poderia simplificar e trazer a oportunidade de trabalhar de uma forma mais enxuta, mais ágil. E uma coisa que também me marcou bastante foi da preocupação das pessoas, que tiveram com as pessoas naquele momento, porque era uma mudança muito grande, né? Tanto para quem atuava como os coordenadores ou como supervisores, para quem fazia parte desse back-office, para quem estava nas 2 empresas. Então, a primeira instrução que eu recebi foi, cara, enxerga a oportunidade, enxerga as sinergias, mas pensa nas pessoas. Como é que a gente consegue fazer isso, né, acomodando as pessoas também. O menor impacto possível, porque a gente sabia também que aconteceria de não conseguir agradar todo mundo, né, que às vezes as pessoas não iam conseguir se enxergar, né, sentada numa cadeira fazendo talvez uma atividade que não era a que ela gostava de fazer. Pô, eu gostava de estar com um representante no campo e tal, mas... Agora tu vai ser interno. Mas eu não quero sair de Jaraguá, então eu posso até oferecer a posição para que você vá, né, atuar lá no Centro-Oeste, mas precisa ir para o Centro-Oeste. A gente sabia que em algum momento alguns iam, alguns não iriam, mas a instrução é, cara, vamos organizar a nossa casa com os talentos que a gente tem aqui, com as pessoas que a gente tem aqui, que em outros lugares isso não seria prioridade, sabe? Seria legal também a gente dar uma pausa só para falar um detalhe. Deixar evidente, é muito mais do que parece
o tanto de detalhes que a Malve cuida. Ela enxerga muitos detalhes, isso faz muito parte da cultura, né? E se mantém. Por exemplo, vou dar algumas informações de quando eu trabalhava lá. Era um cuidado com esses detalhes no nível extremo. Por exemplo, tinha que subir pelo lado direito da escada. Porque, pô, é óbvio, né? É bem pensado isso, porque é um fluxo que se todo mundo ir pela direita, ninguém se esbarra. Apagar a luz quando sair do ambiente, grampear a folha. Tem uma caneta só na mesa, não precisa ter 2 canetas, né? Então, uns cuidados assim... O carro fica estacionado retinho, de frente para a saída, o freio de mão não precisa ter puxado por desgaste. É um cuidado no mínimo detalhe. Para mim, uma das... E eu admiro muito isso, eu levo para minha vida isso, cara. Não, é muito especial, né? Um dos fatos também que me marcaram bastante nesse começo, eu entrei quando estavam fazendo 45 anos, né? Então, e a Malve, a cada 5 anos, né, de aniversário, tem sempre um momento especial, a festa, a fantasia, e também tem um relacionamento com o cliente que a gente marca essa condição. E naquele momento, o seu Vander havia plantado maçãs, a Pericó lá em São Joaquim. Então, tinha uma plantação de maçãs, ele plantou, tinha as maçãs para a colheita das maçãs. Então, quando nasceram as maçãs, decalcaram Malve 45 anos na maçã. E aí, conforme ela foi maturando, né, o sol batendo, não batia o sol na fruta, batia o sol no decalque. E aí, ao final, a maçã saía com escrito, Malve 45 anos. E a gente pegou essas maçãs e mandamos para cada um dos clientes uma caixa com a maçã, celebrando os 45 anos da empresa. Cara, que legal. Cara, eu olhava assim e falava, uma coisa que tipo, meu Deus do céu, tem uma história essa maçã, né? A mesma coisa aconteceu com a cerveja que o seu Vander mandou para todo mundo, cara. Isso aí ficou marcado. Isso aí. Engraçado que depois eu fui para outras indústrias, depois que saí da Malve, né? Até começar a emprender. Aí a gente visitava alguns lojistas que os caras nem abriram a cerveja de acharam tão legal. Deixaram lá de troféu. Sem abrir. É bem engraçado. Não, tem muita história bem curiosa. Eu vivo há 12 anos, não vivi o seu Vander. Quando eu entrei, o Guilherme já era o CEO da companhia. Mas em qualquer lugar que você vai, sair para ir com algum representante, bate em algum cliente, vai ter uma história, né? Seja do seu Vander, seja do próprio Guilherme. A gente sempre tem alguma história que fala, não é possível, né? Como é que a companhia lidava dessa forma, né? Como é que tratava esse tipo de tema. E aí depois a gente consegue entender porque chegou aonde chegou, porque é do tamanho que é. Essa relação com... É uma cultura. É uma cultura que ele é impregnada mesmo, né? Então eu acho muito legal, porque é um desafio hoje o tema cultura está em pauta em todas as empresas, né? E eu vejo o quanto é desafiador eles conseguirem moldar essa cultura e ficar nítido para todo mundo. E lá na Malve é tão natural que todo mundo sabe como funcionam as regras, o que faz parte da cultura, do DNA deles, né? E eu vi um vídeo do Guilherme falando isso pós-pandemia ou perto da pandemia, inclusive que a pandemia serviu para eles olharem para dentro deles e ficar mais próximo dessa cultura, desse DNA deles, né? A pandemia foi um grande case, né? Ensinamento para todo mundo. Foi uma grande retomada, né? A gente na pandemia começou a produzir máscara, né? Acho que o Guilherme teve uma ideia brilhante de aproveitar o que a gente tinha lá e falou assim, vamos abrir uma frente para produzir máscara, vamos tratar isso com os grupos do empresariado, e a gente mobilizou praticamente a cidade inteira produzindo, costurando máscara, avental, e essa dinâmica realmente fez com que a gente, né, até retomasse algumas medidas de relacionamento que foram feitas no passado. Os clientes, prorrogação de duplicata, suspensão de título, né, nosso time de representantes, como é que a gente sustenta essa galera, né, durante esse momento que a venda é uma incógnita. Então, realmente foi um momento de reconexão, né? E a gente sai muito fortalecido, né? É legal que a Malve sempre sempre levanta uma bandeira em prol de outra pessoa, de uma outra comunidade, né? Isso que é sempre legal, né, cara? E como é que tá o momento da Malve hoje? Como é que tu tá lá hoje na Malve? Então, eu cheguei há 12 anos para fazer esse processo administrativo de vendas. E também tinha a missão de participar da migração do sistema, que era um dos grandes desafios.
vivi isso, né? Foi talvez um dos momentos mais críticos que a gente teve em 2015. Virou o sistema de 2014 para 2015. A gente teve uma série de problemas. A economia deu uma guinada também, então passamos por momentos muito difíceis. Eu vim conduzindo esse administrativo de vendas e me adaptando aos momentos, né? Então, de um nível de estabilidade muito grande, desenvolvendo indicadores de desempenho, ajustando estrutura, tentando facilitar a vida do representante. Várias pessoas novas naquele momento muita também. Gente nova, muita preocupação com a cultura. E aí foi passando por um período de uma preocupação maior com os níveis de estoque, como é que a gente faz para vender, porque sempre trabalhou com um modelo de quilo, né? Como é que a gente ajuda a organizar esse estoque para uma venda mais rentável. E eu fui nesses 10 anos, praticamente em 10 anos, né, me reinventando a cada ciclo, né, com as mudanças. E fui ganhando bastante visibilidade, né? Fui assumindo muitas responsabilidades. E há 2 anos atrás eu recebi o convite, né? O Guilherme me chamou para assumir a cadeira de diretor comercial, feito uma movimentação estrutural na companhia. E eu estou há 2 anos na cadeira de diretor comercial dos canais físicos, então essas 22 mil multimarcas, os nossos ATMs, né, que são as lojas exclusivas, aqui tem Malve, e o varejo, franquias e lojas próprias. Então, o desafio continua interligado com os representantes também, né? Quantos representantes estão? A gente deve ter hoje 350 representantes aproximadamente. Se não me engano, é uma das maiores estruturas que existem no mercado. São representantes exclusivos. Tem que ter um baita time por trás para coordenar todos esses... A convenção é gigante. Sim. Então eu falei da convenção que era maior ainda, porque na época a estrutura de representação comercial tinha um escritório, né, o representante, a secretária, alguns prepostos, né? Então eu lembro que a convenção que eu vim foi quando eu conheci a Daisy. Deviam ter umas 500 pessoas, eu acho. Foi em Atibaia, né? Não, na SCAR. Na SCAR. Porque teve uma grande em Atibaia. Atibaia, essa gigante. Foi na SCAR, que eu acho que era só Malve e Malve Kids, eu acho que era só Malve e Malve Kids. Tinha acontecido ali, enorme. E aí a gente fez esse ano, depois da pandemia foi a primeira que a gente fez, né? E aqui em Jaraguá também, uma retomada, trouxemos todos os representantes, foi um momento bem, bem bacana. E 350 representantes. Alguns ônibus para tirar do hotel. E é difícil de juntar essa turma, né? Não, e é um dia muito especial, né? Porque o representante, ele praticamente representa essas 3.500 funcionários, essas 6 marcas, essa história toda de 50 e poucos anos. É uma jornada solitária, né? Porque trabalha num time, num grande time, então são 350 pessoas, mais gerentes regionais, isso aqui não foram 400 pessoas da área comercial, mas é uma jornada solitária. O cara tá todo dia sozinho, né, batendo mala. Não existe mais essa estrutura, né? Assim, o mercado é diferente, então é muito difícil você pegar um representante comercial que tem essa estrutura, com escritório, com secretária, com os prepostos, né? Então é uma vida muito solitária. E aí trazê-los para cá, que é onde, né, é um dia especial para eles. Onde tudo começa. Ele encontra os amigos, porque tem cara que tem 40 anos de representação comercial na Malve, assim, é incrível. Ele encontra os amigos, ele encontra a menina que está com ele no telefone todo dia. Então, a gente sem contar as trocas também, né? De um representante conversa com o outro, aprende muito. A gente tentou promover muitos desses encontros, foi bacana. Pedimos para alguns gravarem vídeos, então um representante com 30 anos de casa gravando um vídeo explicando como é que ele faz para aumentar a quantidade de clientes. Então foi muito bacana, e a gente também teve o privilégio de poder contar com o Guilherme, seu Vander, Dona Laurita, todo mundo, né, em alguns momentos ali para fazer o reconhecimento do tempo de casa, dos destaques. É muito especial, assim. Eu sempre falei para uma agência chamada Ousar, né? A gente ia fazer um fã-clube. Eles também são fã da Dona Laurita, do seu Vander, quando fala. E tem muita gente que quer conhecer, né? Sim. Meio que vira uma celebridade até pro representante, né? Porque ele só ouve falar, só ouve falar. Tem muita história. Tem muita história. E daí ele representa já esse time, essa família, e chegar perto deles é muito legal, né? Não, foi muito bacana. Foram conhecer a indústria,
porque fazia muito tempo que ninguém entrava, né? Então foi muito especial. E como é que tá agora os próximos passos? Como a Malve está enxergando o futuro agora? A gente tem Eu falo Malve, mas é Grupo Malve, Grupo né? Malve, Grupo Malve, mas todas as marcas. a gente tem vias diferentes, né, de atuação. Então, uma delas que é uma das muito importantes, estão relacionadas com essa venda, pode chamar de venda direta, mas com essa venda qualificada nos clientes exclusivos. Então, o ATM, né, o Aqui Tem Malve, hoje são 200 lojas, né, que estão espalhadas aí pelo Brasil, e o nosso varejo próprio, então lojas próprias e franquias, Malve Kids. Então, esse é um dos grandes desafios, né, como é que a gente reconecta a nossa investida nesse varejo. Passamos 2022 num ano de reorganizar, de ajustar os pontos que eram necessários para dar velocidade na expansão, no crescimento, né? Tinha que ter uma operação redonda para que você te convença a colocar teu dinheiro num negócio. Projeto, né? É isso. Então, mas tem todo um apoio da Malve por trás. Sim, né? a gente iniciou a dinâmica. Talvez. A gente iniciou a dinâmica pensando assim, vamos identificar quem é o lojista referência numa cidade, vamos oferecer para ele a exclusividade, né? E aí é uma troca, tem condições especiais e ele toca o negócio, né? Então não vamos nos meter no negócio dele, ele faz isso. Começamos assim, né? E já tinham muitas lojas que eram assim, espalhadas pelo Brasil. Tinha muita loja que já era uma loja exclusiva com todas as nossas marcas. E a gente foi aprendendo com esse processo, né? Fomos andando e entendendo que para a gente trazer uma experiência melhor para o consumidor, uma experiência única, a gente precisava trazer um pouco mais, né? A gente precisava entregar um nível de serviço diferente, a gente precisava entregar uma experiência diferente. Então, a gente desenvolvemos uma arquitetura própria, pensando que essas lojas estão em cidades médias e pequenas, então realmente o lojista é uma referência, a comunidade gira ali em torno dele. Então, criamos ali um projeto de loja específico, mais padronizado, uniformizamos, fizemos o desenvolvimento de modelo de operação. Então, fomos nos aproximando de um modelo de franchising, né? Então, é muito diferente do começo. Falei assim, não vamos nos meter no teu negócio. Agora, não, assim, confia em mim que eu vou fazer a tua loja vender mais e você vai ser bem sucedido, né? Porque a gente dependia de ter um operador, um bom operador multimarcas, né, no modelo multimarcas, para garantir sucesso. Hoje, o nosso desafio é como é que eu faço esse modelo ser replicado sem necessariamente eu ter um grande operador multimarcas. Eu posso pegar um investidor que tem, né, outros negócios e falar assim, eu vou pôr meu dinheiro aqui, né, numa loja exclusiva, mesmo que seja numa cidade menor, num bairro ou no centro comercial. Vou vender somente os produtos da Malve, porque eu atendo, né, com o mix que a gente tem hoje, eu consigo atender todos os tipos de... Do bebê até a vovó. É isso aí. Então, um dos nossos desafios é dar velocidade, né? Então, dar segurança para esse investidor, seja no ATM, no Aqui Tem Malve, seja no varejo, né, dentro dos shoppings, nas lojas próprias e nas franquias. E tem um significado também por trás disso, que é quase que uma geração de emprego também, né? Sim. Uma responsabilidade social. Sim, e tratar o lojista como uma responsabilidade social, porque a loja dele é uma extensão. É uma extensão, né? É isso. A gente fala de 3.500 funcionários, mas se eu somar os meus 22 mil pontos de venda, eu estou falando que tem mais de 100 mil pessoas aí que vivem dependendo do nosso modelo, né? E no ATM, ele deixa até de ser um lojista ou um cliente e passa a ser um parceiro, né? Então, é assim que a gente trata, um parceiro de negócio, tanto dentro dos shoppings quanto na rua, né? E essa é o nosso desafio, entregar cada vez mais segurança, rentabilidade e garantir a expansão. Isso no Brasil todo? No Brasil todo. Porque é uma das respostas que a gente precisa dar, né? Assim, tem uma venda, a empresa do tamanho que é, tem uma distribuição do tamanho que é, e eu, há 12 anos atrás, não sabia que a Malve fazia roupa para adulto, né? Então, claro, o multimarcas é uma grande expressão do negócio, né?
é o megafone, né? A gente consegue colocar isso em todo lugar. Mas a partir do momento que eu consigo colocar o meu nome, né, na porta, na fachada dessa loja, eu começo a dar visibilidade maior para a marca, que talvez dentro de uma loja multimarcas a gente não tenha a possibilidade, a gente divide o espaço, né? E é ótimo eu quero ter sempre as minhas 22, 25 mil lojas, mas a gente também faz uma referência, né? A gente marca um território quando a gente coloca a nossa bandeira ali e volta, né, nessa memória afetiva que o consumidor tem, né? Minha lembrança lá do conjunto de criança que passava de irmão para irmão, da qualidade. Inclusive, tem Enquanto eu falo essa parte, a gente coloca o institucional da Malve na tela. Legal. Porque, inclusive, não é esse institucional, mas tem uma campanha que a Malve fez. Do Algodão Longa Vida? Algodão Longa Vida. Não só do Algodão Longa Vida, mas contando a história daquele menininho que usava a mesma camiseta, daí depois o pai lembrou e comprou deu a mesma camiseta para ele. Sim. Aquela campanha é muito legal, né? Vou deixar rodar aí o institucional do Grupo Malve enquanto a gente conversa aqui. O algodão aparece aqui. O Algodão Longa Vida aparece? Aparece. Quem aí não lembra do Algodão Longa Vida, né? Outro case de sucesso, porque a gente estava falando antes de gravar aqui, eu estava perguntando para algumas pessoas que trabalham comigo, e principalmente os mais velhos lembram muito bem, até a Thaís, que trabalha aqui com a gente no Talk Têxtil, ela falou, poxa, eu não sabia não lembrei, não associei que era da Malve, achei que era alguma coisa da Disney, alguma coisa. Não, é da Malve, Algodão Longa Vida. É incrível. Então a gente tem esse desafio com esse varejo qualificado, né? E a gente tem o desafio com os 22 mil pontos de venda, que é como é que a Malve apoia esse processo da digitalização, né, da profissionalização, da própria sucessão que a gente vê acontecendo também nessas lojas, né? Então, a gente não trata eles com maior ou menor importância, né? Acho que são momentos diferentes, mas que demandam o mesmo nível de atenção. Então, o que nos trouxe até aqui vai nos sustentar por muito tempo, né? E a gente precisa tratar isso com a importância que tem que ter. E o trabalho que você vem fazendo, né, dentro do segmento também é uma grande iniciativa, e a gente olha para isso, como é que a gente participa, né, desse processo, como é que a gente lidera essa dinâmica de digitalizar, de profissionalizar, porque de colocar a cara para o mundo, né? É isso, o futuro é agora, né? Então, da nossa convenção de vendas, o tema principal era, qual que é o papel do representante do futuro, né? Então, passamos lá por um momento, o representante é o cara que tira o pedido, que vai lá, que toma café e não sei o quê. Então, isso não vai mudar. O relacionamento é algo que não se substitui, né? Então, como é que a gente faz para que eu traga junto do relacionamento performance? Como é que eu faço o lojista enxergar valor além daquela conversa de falar, cara, eu preciso, né, te fazer uma venda aqui. Então, acho que esse é o nosso desafio, né? Temos um parceiro que é o nosso representante comercial, temos um mercado, né, enorme de lojas multimarcas espalhadas pelo Brasil, e a gente precisa fazer esse mercado seguir com 1 milhão de problemas que existem, seja na economia, uma concorrência desleal, vinda de fora, né, tudo aquilo que você está cansado de ver. Nosso papel é apoiar essa turma a ser perene, teu negócio a prosperar, né? E a gente fala muito do B2B aqui, né? De representante, de lojista. A gente não pode esquecer também do consumidor final, sim, sem dúvida, que é onde chega o produto, né? E a Malve tem uma grande preocupação com isso, porque eu lembro que até a Anne Guetem passou por aqui, que foi uma grande profissional que trabalhou lá na Malve, e ela contava... Especialista em consumidor, a Anne nunca nos deixava esquecer. Especialista, a gente até brincou no podcast dela, que ela era aquele pentelho em cima do consumidor final. Pessoal, não vamos esquecer disso. Então, qualquer probleminha é um problemão, a gente tem que encarar como um problemão e resolver, né? E essa preocupação a Malve leva até hoje, provavelmente. Né? Sim. Bom, com o consumidor final. Era um grande exemplo, né? Assim, não tem marca que sobreviva sem um consumidor, né? Se não tiver ninguém entrando dentro de uma loja pedindo pelo produto, né? Não tem sentido existir. Então, a gente é um grupo de moda, né, que vai do fio ao dia a dia do consumidor, né? Essa nossa
nosso propósito, né? É para isso que a gente existe. Então, tudo aquilo que a gente faz é pensando nessa última ponta, né? Talvez não só nessa última ponta, mas até o que o nosso produto vai virar depois do consumo, né? Tem uma história muito bonita. Tem muito legal na sustentabilidade. Tem uma história muito bonita na sustentabilidade que hoje está em voga, mas que a Malve faz isso desde os primórdios. Eu já vi a Malve fazendo roupa com garrafa PET. Já vi fazer sacolas que em 2 anos elas se decompõem. Sim, então, bastante. A gente está falando agora do fio do futuro, né? Que é o desfibrado de roupa, né? Então, a malha desfibrada vira o fio reutilizado. Então, nesse momento, inclusive, a gente está vendendo numa campanha um moletom feita com o fio do futuro. É uma preocupação gigante. Mais uma das coisas que me surpreenderam aqui, né? Porque tudo isso tem um custo. E nem tudo isso é um valor agregado quando a gente fala de consumidor. Não é perceptível para o consumidor. Às vezes até perceptível, mas se você tiver 2 produtos similares e um custa mais porque ele tem uma pegada sustentável, não necessariamente você vai pagar por ele. Na verdade, a maior parte da população não vai pagar mais por conta disso, né? E em algum momento eu perguntei, falei, cara, mas hoje não é um atributo, né? Eu falei assim, cara, não é um atributo, isso é um valor. É nosso, né? Independente se o consumidor paga ou se ele vai enxergar algum dia que isso vira um atributo ou não, né? O nosso valor é entregar a natureza do jeito que a gente encontrou e fazer o possível para amenizar os efeitos que o mundo, né, traz pro nosso... E como é que faz para ser um ATM? Cara, a gente tem uma estrutura de expansão, né, que faz a prospecção desses investidores, desses clientes. O nosso representante comercial também indica, né, os possíveis candidatos, mas se você me permitir deixar o contato aqui da nossa estrutura de expansão. Vamos deixar aqui embaixo no vídeo, na descrição. Mas, assim, o ATM foi um modelo de negócio que foi criado justamente para nos dar ou para aproximar a Malve, né, do lojista, do consumidor. E a ideia foi fugir um pouco dessa dinâmica do benefício estar relacionado unicamente à condição comercial. Claro, a condição comercial faz parte do pacote, mas se eu somente entregar uma condição comercial diferenciada, eu não levo a experiência que a gente quis entregar, né, tanto para o lojista como para o consumidor. Então, consegue ter uma leitura muito melhor, né, do consumidor final, inclusive. Né, isso aí. Porque aí, como é que funciona, né? Então, eu falei, a gente tem um projeto, que é um projeto próprio, né? Então, todas as lojas têm uma semelhança. Não sei se você conhece a loja do Parque Malve, nosso container ali. Então, se você entrar numa ATM... E ela foi a primeira, não? Não. A loja foi a realização de um sonho, né? Vamos colocar uma loja dentro do parque. Mas ela é a versão menor de um ATM tradicional que a gente tem na rua. Então, lojas que na média são de 100 metros quadrados, mas a gente tem operação de 350 metros, e tem a loja do parque que tem 45 metros quadrados, que é um container, então nós temos diversos... Um mini ATM. Isso, nós temos diversos modelos, é uma operação muito flexível. O ATM é só Malve dentro do ATM? Todas as nossas marcas, Malve, enfim, Carinhoso e Malve Kids, então são as 4 marcas que estão dentro da loja. Então, entregamos o projeto, entregamos o know-how, então, né... Estava falando contigo antes, não adiantava só eu ter um grande parceiro, um grande operador multimarcas para operar um ATM. Então, começamos a desenvolver um modelo de operação que permita ao lojista ter a tranquilidade, né? Então, guia de compras, toda a dinâmica de VM, as campanhas, então, vitrine do Natal, isso tudo está entregue dentro do pacote, né? A gente oferece o know-how para trabalhar uma operação de varejo de vestuário como se tivesse uma mão na roda, né, cara? Uma mão na roda. Com certeza. Praticamente tu forma um lojista, né? Isso, é uma formação. Isso aí. Uma das coisas que você falou do consumidor, a gente tem um sistema que é padrão, então toda loja que abre com um sistema, então eu tenho a visibilidade do estoque, do giro, do que vende mais, do que vende menos, do que está encalhado. Eu consigo
olhando para esses dados, estabelecer uma campanha. Então, vamos fazer uma campanha de jeans, porque eu estou vendo que as minhas lojas estão muito estocadas. Então, criamos uma campanha B2C, né, uma campanha para o consumidor comprar jeans, e eu ajudo as lojas a escoarem estoque. Então, é uma experiência muito diferente, né? Então, hoje, inclusive, a gente desenvolveu com o BNDES uma linha de crédito para a abertura dessas lojas. Então, o investimento inicial ele é subsidiado. É um modelo de negócio que foi criado com um propósito e ele ganhou uma dimensão enorme. E hoje é uma das nossas grandes apostas, né? O nosso futuro, com certeza, passa por esse processo de expansão, de aceleração da rede. E a gente vê isso com bons olhos, né? Tivemos momentos de dúvida, né? Em alguns momentos a gente teve que dar passos para trás, mas acho que a gente chega num momento de muita maturidade do modelo e loucos para ganhar mais escala, sabe? Então hoje já são mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil e a gente tem certeza que tem espaço para muito mais. Cara, o Brasil é gigante, mas não dá uma vontadezinha de colocar os pés fora do Brasil com um projeto tão legal desse? Taylor, esse é um desafio, né? Nós, na nossa história, tivemos poucas incursões para fora do Brasil, né? Então, a gente tem uma distribuição no Paraguai, que acontece, a gente tem uma distribuição na Bolívia, mas muito pautada em parceiros. Então, eu tenho, né, representante que faz a distribuição, então tenho lojas lá que assumem. Então, a discussão da internacionalização da marca é algo que está lá no nosso estacionamento, né? Fala, puta, qual que é o momento da gente começar? Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é um ponto, o ATM, eu acredito que é um pontapé inicial para vários outros projetos que vão se startar a partir disso daí. Porque tu consegue ter uma leitura de comportamento não só do ponto de venda, sim, como também do consumidor. A jornada de compra fica muito mais assistida também, né? Então, tu começa a entender a tua própria marca no final das contas. E a gente começa a conseguir endereçar melhor até a forma como a gente organiza para dentro de casa, né? Então, dentro do multimarcas, o lojista divide a atenção dele com outros parceiros, né? Então, eu compro a camiseta da Malve, mas eu compro a calça de um outro fornecedor e compro um vestido de um outro fornecedor. Ele vai montando o mix dele, olhando para os parceiros que ele tem. Dentro de um ATM, tem somente as minhas marcas, né? Eu só tenho Malve lá dentro. Então, eu vejo o meu mix funcionando, né? Então, o que está funcionando melhor? Dessa vez o jeans está saindo bem, então eu preciso ter um modelo de reposição mais rápida, né? Não adianta eu pensar somente em vender coleção programada com 45, 60 dias. Então, nos desafia também a mudar a forma de abastecimento e tendo a informação do consumidor, esse nível de reação, ele é muito mais rápido, né? Então, foi um grande laboratório e está se transformando numa grande ferramenta para que a gente até ajuste o nosso modelo de negócio. Acho que essa é uma palavra importante. A gente vai ajustando o nosso modelo de negócio pensando numa mudança grande que existe na nossa forma de distribuir o nosso produto, né? Com certeza o Grupo Malve, a gente já falou aqui de representante, de ponto de venda, de lojista, consumidor final, né? A própria empresa em si. E dentro desse meio que vive o Grupo Malve, a gente não pode esquecer que tem os concorrentes também. Sim, e todo convidado que é de alguma marca, a gente em algum momento fala de concorrente, né? E esse é o momento que eu vou te perguntar. A Malve com certeza sabe que ela serve de referência para muita indústria. Ela cria muita coisa, ela inicia muitos projetos, ela com certeza serve de inspiração não só para indústrias, como para profissionais, né? Como que tu vê os concorrentes hoje no mercado? E também, para alongar mais a pergunta, como tu vê a China nesse momento no Brasil? Bom, o nosso segmento é amplo, né? Quando a gente fala das malharias aqui da nossa região, muitas, né, surgiram, inclusive, né, dessa dissidência da própria Malve. A gente sempre foi pioneiro, né? A Malve, você falou, nós sempre fomos pioneiros nesse mercado, sempre buscamos a inovação e a gente convive em qualquer... Concorrência é comum, é normal, isso, faz parte do jogo. Em qualquer ambiente, né? Então,
somos o mais transparente possível nessa relação, né? Então, evitamos qualquer tipo de desgaste ou de conflito, porque isso também já via acontecer em outros lugares, mas a gente adota uma linha de atuação e segue nela, independente do movimento da nossa concorrência, né? Sabemos que a gente está num mercado muito difícil, competitivo, muito, né? Muito competitivo, né? Mas somos muito fiéis ao nosso propósito, ao nosso modelo. Buscamos o pioneirismo, buscamos sempre sair na frente, né? Independente do movimento que os nossos concorrentes realizam. Então, acho que convivemos muito bem, né? Na medida do possível. As trocas acontecem, acho que com menos frequência do que poderiam acontecer, talvez, né? Mas respeitando muito a atuação de todos eles. Eu venho observando um movimento das indústrias que antes elas eram mais conservadoras e menos visíveis para o mundo, né? Eu vejo uma aproximação, CEO conversando com CEO, diretor com diretor. Eu vejo as empresas trocando bastante, até porque é quase que inevitável, a gente estava comentando antes de gravar, é quase inevitável esse contato hoje, porque agora tem redes sociais. Nós vivemos num mundo diferente. A gente vai fazer um MBA aí na vida, encontra profissionais de outras indústrias, acaba tendo troca, a própria troca de funcionários, de profissionais de indústria para indústria, então não tem mais como blindar tudo, assim, né? Não. E é saudável também essa troca, né? Eu ia dizer isso. A gente só cresce através disso, né? Cada um tem sua receita de bolo que esconde, mas tem coisa que dá para trocar. Muita coisa que dá. Principalmente sobre gestão de pessoas, né? Essas coisas assim. Assim, como é que a gente se fortalece quando a gente fala de China, né? A gente vê esse mercado, né, crescendo, ganhando espaço. Lembro de ter ido a Post House em Blumenau, né? Ter uma conversa com a turma lá. E falando, né, do nível de impacto que existe, né, na entrada da Shein, por exemplo, o movimento da linha de adulto, né, das marcas do adulto que ela vende no portal, impressionante e a gente vê crescendo de uma forma absurda. E não tem como a gente combater isso se não houver uma mobilização, né? Então juntar os exércitos. Um pouco do que nasceu o Talk Taste é por isso, né? Para a gente aproximar cada vez mais todas essas empresas, esses empresários, e a gente respirar do mesmo ar e brigar pelas mesmas causas. Porque vivemos desafios muito semelhantes, né? Eu acompanhei a turma que passou por aqui, né? Alguns que já passaram pela Malve também, então isso é muito comum, assim, e a gente precisa aproveitar das sinergias, né? O mundo está mudando. Né? O mundo está mudando. E esse pioneirismo da Malve fez ela ganhar vários prêmios. Inclusive, eu vi você participando de um evento com a Abílio Diniz. Cara, você está exibido, cara. É uma grande vitrine, né? Então, eu recebi algumas oportunidades para poder representar a companhia. Então, ano passado, né, eu participei para falar do ATM no Latam Retail Show. Esse ano nós ganhamos... Foi em São Paulo? Em São Paulo. Esse ano nós ganhamos também, né, o prêmio da ABF, né, das melhores franquias. E mais recentemente, semana passada, se não me engano, a gente foi premiado com a melhor empresa de destaque no ESG da revista Exame. Então, é o grande prêmio, né, que existe no país, do ESG, e a gente foi destaque pela 4ª vez seguida. Acho que essa é a primeira vez que eles colocam um ranking assim, e a gente fica em primeiro lugar. Então, a gente já falou aqui, a Anne, quando veio aqui, né, falando de... Reclame aqui, com certeza. Bom, se você lembra lá de dentro da empresa, tem alguns armários. É verdade, eu ia falar, deve estar maior, né? Sim. Faz mais de 15 anos que eu saí do grupo. Então, dos licenciamentos todos, né, a gente sempre foi referência com as licenciadoras. É uma companhia que tem uma áurea muito bacana, assim. Legal. Dá muito orgulho. Quando eu fui no podcast, o meu primeiro podcast foi em Joinville, né? E daí eu falei da minha trajetória no podcast,
Pô, comecei na Malve. Na época, era assim, pô, do têxtil, né? É igual Real Madrid, Barcelona, eu tava jogando nos melhores times, né? Então, poxa, a gente ganha também um currículo muito grande de trabalhar numa empresa dessa. Não só por estar escrito Grupo Malve, mas por toda a estrutura que tem por trás, os profissionais que trabalham internamente, que foram até, eu chamo de professores, né? Porque a gente aprende com todo mundo. Então, pô, é uma honra trabalhar numa empresa tão grande. E não é à toa que ganha tantos prêmios, né? E na época já tinha uma sala gigante com premiações. Sim. Então é mérito dessas... Você disse tudo, né? Acho que eu vivo parte desse reconhecimento na própria região, na cidade, assim, né? Dizer que trabalha na Malve abre muitas portas, resolve muitos problemas. É verdade. Então, eu tenho muito orgulho. É um brasão grande, né? Representar a companhia, né, assumir essa posição que hoje eu estou, realmente é algo que enche o coração de orgulho. Tenho enormes referências antes disso, lá na Trifil, né, os irmãos Heiberg, o Bruno, foi um grande professor. Bom, se eu for citar todo mundo aqui, vou ficar falando um tempão, mas o meu momento Malve, com certeza, acho que é um momento muito especial da minha carreira. Viver, eu nunca... Quando eu vim conversar com o André falou assim, não, meu plano, né, pode ser um plano aqui para 6 anos e tal. E eu falei, 6 anos? Cara, 6 anos, tá bom. Depois eu vejo o que eu faço, né? Vamos olhar o que eu faço. E... Era muito mais garoto do que hoje também. O tempo passou, já tô o dobro do tempo aqui e parece que cada dia é o mesmo dia que eu entrei pela primeira vez, sabe? Né? De o olho brilhar e de conseguir... de ter orgulho, né, de viver isso todos os dias. E quem diria que tu ia sentar, tá no mesmo palco de Abílio Diniz, representando uma empresa tão grande, tão legal que nem a Malve. E do que você tratou naquele palco? A gente falou, naquele momento foi sobre aceleração e expansão do ATM, né, tava o pessoal da Óticas Carol, né, tinha... Falando as redes de franquia. Bastante gente. Isso, bastante gente. Foi, acho que, o maior evento que eu fui. E com um case muito legal, né? Que foi o que eu expliquei aqui agora. Então... Cara, só sucesso para você. E eu fico feliz de você também ter todo esse cargo e importância dentro da Malve. Vim aqui representar toda essa história, que é uma empresa que a gente gosta muito. Prazer estar aqui. Eu quero te agradecer pela vinda. Eu acredito que o pessoal da Malve lá vai adorar ver esse vídeo, contar um pouco da sua trajetória, o momento que a Malve está vivendo. E eu tenho certeza que a gente vai gravar de novo com muito mais troféus, né, que fala. E muito mais conquistas que o grupo vai trazer para Jaraguá, para o mundo da moda, né? Eu que te agradeço. Tava em dívida, né, cara? Porque nós estamos falando disso já há algum tempo. Eu falei, putz, mas eu... Uma hora viaja, outra hora outro viaja. Mas eu não tenho, cara, como é que eu vou lá falar? Eu falei, não, né? Não vou deixar de participar. Foi muito bacana, né, poder contar um pouco dessa história, de falar um pouco do Grupo Malve também. Eu estava ansioso. E falar contigo que viveu, né, sabe muito bem do que eu estou falando aqui, porque viveu, não tem nenhuma surpresa que eu vá te contar aqui, né? Nada mudou do tempo que você viveu, talvez. Vivemos outros tempos, mas com a mesma essência, com os mesmos valores. A única coisa que mudou é que não tem mais o Malve Futsal, que a gente gostava tanto, né? mas... Eu vou te falar que eu frequento o camarote, pedimos há pouco para a gente fazer uma atualização lá, trocamos imagens e tal, e faço questão, eu gosto muito de esporte, né? E também vejo o seu Vander com frequência, né? Mesmo depois de não estar mais no patrocínio, foi como Malve, depois entrou como Pericó, e hoje vira e mexe... Ele atua como fã. Hoje vira e mexe, ele está lá e vê o reconhecimento de lendas, né? Falcão. Então, vira e mexe, você vê o Falcão citando o seu Vander. Passou o Manuel Tobias, os melhores, né? Cara, eu fico triste de não ter pegado, né? Porque eu gosto muito e eu conheci a Malve pela referência do futsal. Eu saio com representante, e os caras contam história que levavam o time vai inaugurar uma loja, cara, trazia o time para fazer um jogo. Então, assim, a importância que o esporte teve nesse processo também, né? E mais uma vez, né? A visão eu peguei um táxi, cara, lá em São Paulo, o cara, Jaraguá não é terra da Malve, não tinha futsal lá. Então... Bem conhecida.
Eu gosto muito e acho que foi uma história muito bacana de ser escrita também. É uma pena não ter chegado antes para vivenciar Foi legal um mesmo, pouco cara. mais. Foi muito legal. Foi Mas muito legal. eu imagino, assim, tem muita história Mais boa. uma história da Malve no mundo aí, né? Cara, muito obrigado. Obrigado também ao pessoal de casa que nos assistiu. Fica aí mais um registro de uma história fantástica contada aí por Eduardo Marcelo. Valeu. Beleza? Valeu. Obrigado, cara. Valeu, cara.